Simbora estudar! Contos Fluminenses, Machado de Assis. Agora vamos fazer aqui, né, uma espécie de resumo do livro Contos Fluminenses, tá? Já tem análise de todos os contos do canal, então isso aqui é apenas, né, um resumo, tá? Para os alunos aí, né, que tem esse livro, né, como uma obra do vestibular. Então, deixem esse vídeo aqui lá para a última semana, só para uma revisão, tá? E vejam os outros vídeos que eles são mais completos. Aqui é apenas um resumo. Então, Contos Fluminenses. Fluminense se refere ao estado do Rio de Janeiro, tá? Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca, quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense, tá? Então, Fluminense todo ali, o que é o estado do Rio de Janeiro. Este é o primeiro livro de contos do Machado de Assis, por isso ainda é um livro, né, meio cru. Nós temos um leitor ali ainda que não atingiu a sua maturidade, e nós temos um livro muito romântico. Por isso muitos acabam não gostando desse livro, porque vão esperar ali toda a genialidade, né, do Machado ali, dos romances como Dom Casmurro, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, como Quincas Borba, de contos, né, como Pai contra Mãe, A Causa Secreta. Não é isso que vamos encontrar. Mas, pessoal, eu tinha feito uma leitura desse livro há pouco mais de 25 anos, acho que mais de 25 anos, um pouquinho mais de 25 anos, e eu me surpreendi, porque eu achei que essa leitura agora foi muito melhor. Eu gostei muito mais da obra agora do que 25 anos atrás. Tenho ainda algumas críticas a fazer, tá? Não é o Machado lá da fase realista que você vai encontrar aqui, é o Machado romântico, tá? Mas é um livro interessante, né? Mesmo a parte, né, inferior do Machado, a escrita inferior do Machado, né, a escrita romântica, ela é melhor do que a escrita romântica dos outros escritores brasileiros, né? Eu tiraria aí, né, por exemplo, José de Alencar eu coloco bem abaixo, eu acho o Machado muito melhor na fase romântica mesmo, tá? E eu colocaria ali, né, o Machado na prateleira de cima da estante da prosa romântica, é, ao lado de Álvares de Azevedo, por exemplo, com Noite na Taverna, que é uma obra que eu gosto bastante. Talvez Inocência ficasse por ali também, de Visconde Tauné. Tá aí uma ou outra obra, mas a maioria, tudo abaixo. Esse livro foi publicado em 1870, mas ele contém apenas um conto inédito, que é o primeiro, é Miss Dollar. Os demais já haviam sido publicados no Jornal das Famílias, né, que era um jornal ali do Rio de Janeiro, entre 65 e 69. Então é uma coletânea de contos que ele já havia publicado. E um fato curioso, né, o primeiro conto é Miss Dollar, que é o conto inédito, e nós vamos tendo esses contos, né, em ordem regressa, tá? Os contos mais novos, né, publicados mais novos no jornal são os primeiros, e vai indo até o primeiro conto escrito desse livro, publicado desse livro em jornal, é o Frei Simão, que foi publicado, se eu não me engano, em 1865, tá? Então ele vem nessa ordem ali. Eu vou falar tudo isso para vocês daqui a pouquinho, tá? Então o conto que abre é o melhor conto do livro, tá? Quando eu li a primeira vez, eu tinha colocado Miss Dollar. Aqui não, aqui tá os outros, né? Aqui tá a fase romântica. Tinha colocado Miss Dollar aqui e os outros aqui embaixo. Agora eu acho que esses daqui subiram, né? Muitos desses subiram ali no conceito comigo, mas não chegam a Miss Dollar. Miss Dollar ainda continua sendo melhor. Então Miss Dollar é aquela história da cachorrinha que se perde, né? Nós temos ali um personagem que ele, né, o Mendonça, ele acha aquela cachorrinha e ele leva para casa. Aí ele vem um anúncio, né, que estão procurando essa cachorrinha e tem até um valor legal ali, né, de uma recompensa. Ele leva, mas ele não quer a recompensa, né? Ele se mostra bom desde o início. Romantismo, os bons se dão bem. Tá? E ele começa a flertar a Margarida, mas a Margarida deixa o meio de lado, né, não aceita muito aquilo. Mas lá no final, né, tudo dá certo, os dois ficam juntos e a cachorrinha Miss Dollar acaba ali morrendo. O segundo conto é um conto muito interessante, é o conto Luiz Soares. Ele foi publicado em 1869, então o que eu falei para vocês, esse aqui é inédito, esse aqui foi em 69.
Tá? E o Machado publicava esses contos, a maioria deles com pseudônimos. Esse conto foi publicado com o pseudônimo JJ. Luiz Soares era um jovem, né, que trocava o dia pela noite. Ele falava que, né, teria que ser o contrário. No calor do Rio, né, de dia sufocante, não dorme-se durante o dia e aproveita-se, né, à noite. E ele é um cara que ele tem uma fortuna muito grande, né? Só que essa fortuna se vai, né? Essa fortuna se vai. E eles, então, ali através dos conselhos, ele pensa no suicídio, mas através dos conselhos, né, ele, ele decide se aproximar do tio rico para ter dinheiro. E nessa aproximação com o tio acredita que ele está realmente arrependido, né? Mas o tio cria uma sobrinha, que é prima do Luiz Soares, e essa sobrinha é apaixonada pelo Luiz Soares. Só que o Luiz Soares deu muitos foras nela, né? Nunca quis ficar com ela, tá? E aí ele continua desse jeito, né? Ele não quer saber da sobrinha, porque a sobrinha tem ali 30 contos, né? O que são 30 contos? É muita grana, mas o que, né? Ele queria realmente, né, tirar o pé da lama. E ele fica ali, né, pensando no tio, começa a trabalhar na herança do tio, até que surge uma carta, né? Surge uma carta Desculpa, não surge uma carta, falei errado aqui. Vem uma pessoa né, que mora fora, ali em outra província, ela chega e ela era muito amigo do pai, né, da moça pela qual, né, a moça se chamava Adelaide. Era muito amigo do pai da Adelaide. Então esse homem chega, né, e ele fala, né, que estão completando 10 anos e ele promete que 10 anos depois da morte ele vai abrir uma carta. E quando ele abre a carta dizia assim: deixa a minha herança, se eu não me engano eram 90 contos de réis, era muita grana. Deixo a minha herança para, né, a minha filha Adelaide com uma condição. Se ela já for casada, a herança é dela. Mas se ela não for casada, ela receberá a herança desde que ela case com o meu sobrinho Luiz Soares. E aí, vamos unir o útil ao agradável? Claro que daí os olhos do Luiz Soares brilharam, né? Agora essa moça é rica, né? Mas para a surpresa de todos, ela se nega a casar com ele. Ela ainda, né, joga na cara dele, né? Nossa, né? É, é, ter um dinheiro aqui para comprá-lo, né? Colocando assim. E ela não aceita se casar. Mas o senhor lá que trouxe a carta, né? Que eu não me recordo o nome agora, tá? Ele, mesmo assim, ele dá o dinheiro que era do pai dela, porque ele fala que tem muito dinheiro, dá o dinheiro a ela, tá? E eles vão ao Rio de Janeiro e o Luiz Soares acaba se matando. A Mulher de Preto, tá? É um conto em que um jovem, né, chamado Estevão Soares se apaixona por uma mulher de preto. Ele tem uma amizade ali com um deputado Menezes. E um dia eles estão num teatro e ele vê uma mulher de preto. Ele olha aquela mulher, né, ele vê que o Menezes e ela trocam os olhares, mas, né, passa ali despercebido. Algum tempo depois ele vai a uma festa e ele vê aquela mulher e ele acaba se apaixonando. E aquela paixão vai crescendo e aquela mulher vai o convidando para a casa dela, ele vai indo, né? Então, tudo indica que os dois vão ficar juntos. Eu gosto muito desse conto por isso, né? Tudo indica que os dois vão ficar juntos, mas tem uma reviravolta. A mulher se aproxima dele porque a mulher era a mulher do Mercedes, ela não era viúva, eles tinham um filho, inclusive. Tá? A mulher fala isso, né, ao Estevão Soares para ajudá-la a reconquistar, porque havia um mal entendido ali. Tá? E os dois acabam, né, o Menezes, tá? O Menezes acaba voltando com a mulher e o Estevão Soares, como bom moço, né, ele viaja, tá? Ali para Minas, se eu não me engano, ele vai para Minas, né? E os casais terminam ali felizes, tá? Enquanto romântico, é bem romântico. O quarto conto é O Segredo de Augusta, tá? É um conto que foi publicado em 1868. Os anteriores foram o anterior, A Mulher de Preto, também foi em 1868, com o pseudônimo JJ. Tá? E esse foi em 1868, o Machado de Assis assinou como Machado de Assis mesmo. Tá? Então, e aí nós temos um marido, né? Um cara chamado Vasconcelos, que tem uma mulher chamada Augusta,
E eles vivem uma vida ali muito com muitos gastos, é uma vida luxuosa, só que ele perde toda essa grana dele. Ele é um cara que vive na noite também, né? Parecido lá com o Luiz Soares. Ele vive na noite, é cheio de mulheres, né? De amantes. E a mulher também acaba gastando muito com vestidos, com roupas, né? Enfim, tá? Tem muito luxo ali. E eles ficam na miséria praticamente, né? Sem grana. E eles têm uma filha, né? Aí a ideia deles não, a ideia do pai, né? Aí chega lá um dos amigos dele das noitadas, o Gomes, e fala que é apaixonado pela filha, quer se casar com a filha dele. Eu não me recordo o nome da filha agora. Era Augusta aí? Não me recordo mesmo. Aí o Gomes fala, né, que ele quer casar com a filha do Vasconcelos. O Vasconcelos, de olho na grana do Gomes, aceita. Só que daí o irmão dele, o irmão do Vasconcelos, fala, né? Descobre que o Gomes também gastou toda a grana, não tem grana nenhuma. E aí, no final, né? A situação dos dois não dá certo, né? Porque os dois acabam pobres, né? A menina não vai se casar, mas os dois acabam ali, né? Ainda continuando naquelas noitadas dele, tá? Ah, e o segredo da Augusta é por quê? O segredo da Augusta é porque Augusta era contra o casamento, então ele chega a pensar que Augusta teria alguma coisa com o Gomes, tá? Mas o segredo da Augusta é simplesmente o fato de Augusta não querer ser chamada de vó, né? Ela tinha a questão né? Eu não queria ser chamada de vó, não queria parecer uma mulher velha. Confissões de uma Viúva Moça, que é o quinto conto, tá? Foi publicado com a inicial J no ano de 1865, tá? Pessoal, interessante que esses contos, a maioria deles eram publicados em folhetins. Por isso, todos esses contos são divididos em capítulos. Esses capítulos iam até os jornais e eram publicados semanalmente ou quinzenalmente. As pessoas acompanhavam aquilo. Então, Machado fazia isso, né, como se fosse ali uma novela, tá? Todos os contos. Todos os contos desse livro são divididos em capítulos, tá? Isso é muito interessante. E Confissões de uma Viúva Moça conta a história, né, de uma jovem, né, que ela ficou viúva, né? Só que antes dela ficar viúva, a Eugênia, ela tem uma vida ali com o marido dela, mas ela não tem aquele amor, né, pelo marido. E ela acaba se apaixonando por um cara que se aproxima, todo mundo vê com bem, inclusive é o marido que traz para casa, tá? Era um cara chamado Emílio. E eles vão tendo um romance ali, né? Ali um adultério, uma traição, tá? Até por isso esse conto foi muito condenado na época, né? Foi considerado perigoso, né? Para a moral e o bom costume da época, né? As moças, imagina, perverter as moças, né? Os romances servem para colocar as moças no caminho certo, né? E quando esse marido morre, né, ela se torna viúva, Eugênia, ela pensa que agora é a hora dela estar viúva, então ela pode assumir o relacionamento ali com o Emílio, mas o Emílio acaba fugindo, né? Então o Emílio vai embora e a deixa sozinha e com isso ela vai viver em Petrópolis, escondida. E ela não conta isso para ninguém. Ela vai contar para a sua amiga, né? Ela vai mandar as cartas para a sua amiga, tá? Lá de Petrópolis, contando em várias cartas, né, o que aconteceu, porque ela está em Petrópolis. E não foi por causa da viuvez, foi porque ela se sentiu, né, rejeitada pelo Emílio. Na verdade, o Emílio só se aproveitou dela. E aí nós temos uma lição de moral, né? Falar né, corromper. É o contrário, né? Aqui nós temos uma lição de moral. Meninas, não se envolvam com caras aí, né, que aparecem de repente, tá? É mais ou menos isso. O sexto conto é o conto que eu menos gosto, né? É o Linha Reta e Linha Curva. Ele foi publicado também, né, entre dezembro de 1865 e janeiro de 1866 com o pseudônimo de Job, tá? Job. Então, talvez é o conto mais romântico aqui, né? Nós temos ali um casal, Adelaide e Azevedo, que se casaram há pouco tempo, vivem em Petrópolis, eles estão ali tranquilos, de repente chega um amigo,
né, do Azevedo, chamado Tito. E esse Tito, né, ele fala que teve uma decepção amorosa no passado, então ele não quer saber de mulheres, ele jamais vai ter um compromisso com mulheres, do que mulher ele prefere um jogo de baralho, né, o voltarete e tal, e fica por ali. E isso, né, faz com que... Desculpa, tenho que falar da Emília. E esse casal, né, o Adelaide e o Azevedo, pessoal, muitos nomes com a letra A aqui nesse livro, tá? Vários nomes com a letra A. Esse casal, Adelaide e Azevedo, eles têm uma amiga chamada Emília. E essa Emília vai sempre lá, e é uma viúva, né? E ela sempre vai acompanhada por um cara chamado Diogo, que já é um velho, né? De 50 anos, eu tô quase nisso. Tá? E esse velho está sempre com ela ali, né, cortejando, sempre paparicando, né? Ela tem tudo que ela quer com esse velho. E aí numa conversa da Emília com a Adelaide, eles acabam conversando, a Adelaide acaba falando, nossa, mas ele fala, né, que não gosta de mulheres. E a Emília começa a querer seduzi-lo para mostrar a ele, né, e para pisar nele. E ali entre indas e vindas, né, ela vai tentando isso, mas realmente o Tito não parece não querer nada, né? O Tito se afasta, tá? Acontece tudo isso. Mas lá no final, né, como toda boa obra romântica, né, eu comparo com a Moreninha esse livro, bem parecido, ela chega pra ele, ai, depois que ela dizia que ia embora, mas não foi, ai, eu era aquela moça que o desprezou da sua decepção amorosa. É engraçado isso, né? Porque os dois vivem ali, já são adultos e não lembram disso, né? Tá? Ela até lembra, mas ele não. Como que não lembra? Tá? E aí, acaba tudo bem. Eles estão felizes. 3 meses depois, ele escreve uma carta para o seu amigo Azevedo dizendo que está bem com a sua amada Emília. Olha que final romântico maravilhoso. E o último conto é um conto que eu gosto bastante, tá? Vou ser sincero, eu já li Frei Simão naquela lida lá do livro todo. Li Frei Simão algumas vezes, até já trabalhei esse conto com meus alunos. É um conto que eu gosto bastante. Eu não me lembrava que Frei Simão era do livro Contos Fluminenses. Tá? E Frei Simão foi publicado em 1864 com as iniciais MA, MA de Machado de Assis. Nós temos, embora ele seja bastante romântico, eu gosto desse conto. Tá? Então nós temos um frade ali, né, o Frei Simão, ele está à beira da morte e todo mundo vê que ele é um cara, né, ranzinza, solitário, ele não, né, não tem aquela convivência, uma boa convivência com todos os outros freis ali, mas quando ele está para morrer, ele chama o abade lá para tomar a extrema-unção dele, né, ter as últimas palavras, e as últimas palavras dele são: morro odiando a humanidade. E aí nós vamos querer saber por que ele morre odiando a humanidade. E aí nós temos um rolo, né, de papéis dele, como se fosse um diário, onde ele escreve as suas impressões. E eles vão ler isso. E lá ele descobre, né, que quando ele era jovem, o Simão era apaixonado por uma prima chamada Helena. Essa prima era criada pelo pai dele. Os dois se apaixonam e os dois é uma paixão correspondida. Só que o pai não queria que eles se casassem, e o pai manda ele para outra província para resolver um problema. Ele fala assim: você vai ficar lá até esse problema ser resolvido. E ele fala pro amigo dele, né, que ele vai para casa do amigo do pai, né, segura ele aí até eu falar que ele pode voltar, dá um jeito aí. E ele vai segurando, né, ele vai segurando ali o Simão, tá? Só que o Simão e a Helena continuam trocando cartas. Os pais descobrem e fazem com que aquelas cartas cessem, né? As cartas que a Helena manda, eles recolhem, não deixam ir. E as cartas que chegam no Simão, eles também recolhem, não deixam. Passa-se um tempo, o pai escreve uma carta, né? Ai, meu filho, a Helena morreu. A gente queria tanto que ela casasse com você, mas a Helena acabou morrendo. Volta para casa agora. E o Simão fala: não vou voltar para casa. Agora em diante minha vida vai ser religiosa. E ele vai lá para um convento, né, freis lá, e ele acaba se tornando um frei. Depois de anos, ele vai retornar à sua província, né, a província de que ele pertencia, a província do pai. E chegando lá, ele fala que ele vai até uma cidade, né? Os pais ficam preocupados com aquilo, mas ele não percebe aquilo. E ele vai, está lá no meio, né, está na missa, daí ele está no sermão, uma mulher chega e a mulher desmaia. E ele vê que a mulher era Helena. O que aconteceu com Helena? Os pais mentiram que a Helena tinha morrido.
né? E eles inventaram outras mentiras sobre o Simão. A Helena acabou se casando com outro homem que a amava muito, tá? E a Helena ali acaba tendo aquele desmaio. Frei Simão vê aquilo, interrompe tudo aquilo. Frei Simão fica um bom tempo ali de cama, delirando, e a sua vida nunca mais é igual. Aí que ele se torna esse homem, né? Esse homem solitário, né? Esse homem ranzinza, esse Frei ranzinza. Por isso que ele fala: morro odiando a humanidade. E a mulher morre 2 ou 3 meses, né? A Helena morre 2 ou 3 meses depois, né? Desse encontro com o Simão. O marido dela chora muito, sente muita falta dela, e o Simão morre lá. Só que ainda tem mais uma coisinha no conto que acontece, né? A mãe, depois desse episódio, a mãe acaba morrendo e o pai, no final da velhice, vai lá para a mesma cela do Frei Simão. Ou seja, todo mundo aqui se dá mal, tá? Todo mundo aqui se dá mal. Todo mundo é ruim, entre aspas, né? Os pais, né, se dão muito mal. O Frei Simão também acaba, né, se transformando numa pessoa amarga e também, né? E a Helena, que é a que tem menos culpa na história, né, também paga o preço por ter se casado por outro homem. Esse é o romantismo. Tá? Na verdade, o que o romantismo coloca aqui, a Helena também não merece ser feliz, por quê? Porque ela não esperou o Simão, ela se casou com outro homem. Tá? O romantismo é assim. Então todos acabam morrendo. Pessoal, é isso então, tá? Espero que estejam preparados, quem vai fazer vestibular, tá? Fazendo esse vídeo aqui principalmente para o vestibular UFMS, mas se tiver, você caiu aqui por causa de outros vídeos, né? Tá? Eu sempre peço o like lá no final do vídeo, porque se você gostou, você ficou até o final, tá? Eu não quero like no começo, quero like se você realmente gostou do vídeo. Então, gostou do vídeo, dá um like aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ajuda o professor Cid Clay a levar mais literatura a mais pessoas, tá? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!